Olá, meus amigos, estamos de volta para mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje nós vamos falar sobre a administração pública, artigo 37, de olho na tela. Lá no artigo 37 ele vai dizer: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também é o seguinte. Então vamos começar por partes. Primeira coisa que eu quero que você observe. Eu tenho os entes chamados de entes, olha isso aqui, ó, políticos. Nós temos os entes chamados de entes políticos, onde esses entes políticos têm autonomia para legislar, para se auto-administrar, para se autogovernar, para se auto-organizar. Então eu tenho autonomia. Que entes são esses? Nós temos a União, nós temos os estados, nós temos o Distrito Federal e nós temos os municípios. Então nós temos aqui os entes que são chamados de entes políticos. Esses entes políticos, como eles têm autonomia, tá certo? Eles fazem parte da federação, ok? Eles fazem parte da federação. E lembrando, a nossa federação é uma federação de terceiro grau. Você vai anotar isso aí. A nossa federação é uma federação de terceiro grau. Pera ainda, como é que é terceiro grau se tem 4? Os Estados Unidos é de segundo grau, onde a União e os estados têm autonomia. Mas aqui eu tenho o Distrito Federal. Lembre-se, o Distrito Federal ele é híbrido. Se o Distrito Federal ele é híbrido, ele tem a competência dos estados, assim como ele tem a competência dos municípios. É isso que eu quero que você observe logo de cara. Eu quero que você observe exatamente isso. Os entes políticos, nós temos aqui autonomia e nós somos uma federação de terceiro grau, mas cuidado. Terceiro grau, União, Estados e municípios. E por que não é de quarto grau se tem o Distrito Federal? O Distrito Federal, ele é híbrido. Então, mais uma vez, para você não esquecer, nós somos uma federação de terceiro grau. Por quê? Porque a União tem autonomia, os estados têm autonomia e os municípios têm autonomia. Por mais que o município não tenha sua própria Constituição, já que a lei orgânica do município não tem status de Constituição, lembre-se que ela está incluída entre os entes federados, sim. E por que não é de quarto grau? Porque o Distrito Federal ele é híbrido. Ele tanto tem a competência dos estados, como ele tem a competência dos municípios. Então, esses entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, formam a nossa federação, que é uma federação de terceiro grau. É uma federação de terceiro grau. Tranquilo até aqui? Beleza? Então eu quero que você observe isso aí. Por quê? Porque além disso, eu tenho que saber mais coisa. Eu tenho que observar outras coisas importantes. Qual? Primeiro, se eu estou falando de autonomia, nenhum ente desse daí é soberano. Quem é soberano é a República Federativa do Brasil. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Esses entes têm o quê? Autonomia. E o que é que eu quero que você anote? Cada ente desse tem personalidade jurídica de direito, olha aqui, ó, de direito público. Direito público interno. Tem personalidade jurídica de direito público interno. Preste atenção, tá certo? Já anota essa observação. Personalidade jurídica de direito público interno. E essa autonomia, tá certo? Nós estamos falando de uma centralização aí, exatamente porque nós estamos falando de uma federação, não é verdade? E o que é que eu quero que você observe? Além desses entes políticos, nós também temos os entes
administrativos. Além desses entes políticos, nós temos os entes administrativos, que é uma hipótese de descentralização. Olha aqui, ó, é uma hipótese de descentralização, tá? O que é que eu quero que você observe? Esses entes administrativos são formados pelas autarquias, são formados pelas fundações públicas, são formados por sociedade de economia mista. Isso aqui você vai ver mais aprofundado lá na parte de administração pública, tá? E empresa pública, nós temos os consórcios e etc. A gente vai simplificar isso aqui. É uma hipótese de descentralização. Eu vou criar entes. Se eu estou criando entes, eu tenho essa descentralização. Esses entes, eles não possuem autonomia legislativa. Embora eles tenham personalidade, eles não possuem autonomia legislativa. Eles têm autonomia administrativa, mas eles não têm autonomia legislativa, tá? E lembrando que não existe subordinação aí entre os entes. Só que dentro do meu próprio ente político, eu também posso desconcentrar. Estou só indo mais rápido aqui, porque tudo isso aqui você vai ver lá em direito administrativo. Desconcentração. Eu vou criar órgãos. Lembrando, se eu crio órgãos, o órgão não tem personalidade jurídica. É só você lembrar do Estado do Ceará. O Estado do Ceará criou aí a Secretaria de Polícia, né? Departamento de Polícia aí, ó, tá aqui. Aqui é um órgão. Esse órgão não tem personalidade jurídica. Quem tem a personalidade jurídica é o Estado. Já os entes administrativos, eles têm sim personalidade jurídica. E essa personalidade jurídica é onde a gente tem que prestar bastante atenção. E a gente vai lá para o artigo 37, inciso 19. Vamos lá para o artigo 37, 19. Somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia e autorizada a instituição de uma empresa pública, sociedade de economia mista, fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Lembrando que a gente não vai aprofundar nada, a gente está direcionando para o constitucional, o que você vai precisar saber no constitucional. Aprofundar, você vai ver lá na administração, tá? No direito administrativo. Então vamos começar por parte. Quando se falar de autarquias, a autarquia ela é criada por lei específica. Primeira coisa, ela tanto vai ser criada por lei específica, como se ela for extinta, cuidado, também tem que ser por lei específica, tá? Então, se ela é criada por lei, ela só vai poder ser extinta por lei. Então, tá aqui logo ele dizendo, ó, criação da autarquia, uma lei específica vai criar a autarquia. A partir do momento que eu digo que uma lei específica criou uma autarquia, essa autarquia, olha isso aqui, ó, essa autarquia, ela passa a ter personalidade, olha aqui, vou riscar aqui, vou pegar uma borrachinha rapidinho, ela passa a ter personalidade jurídica de direito público, personalidade jurídica de direito público interno. Ela passa a ter personalidade jurídica de direito público interno. As fundações públicas, vou já falar das autárquicas, tá? As fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, elas são autorizadas por lei. Olha isso, elas são autorizadas. Somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia e autorizada a instituição. Então, a lei específica vai autorizar a criação.
um cuidado com essa observação. Sempre que se falar em lei específica, sempre que eu estiver falando em lei específica, eu quero que você observe o seguinte: lei específica é que aquela lei só vai poder tratar sobre aquele assunto. Quando eu falo sobre lei específica, é porque ela vai poder tratar apenas sobre aquele assunto, tá? Lembrando, cuidado para não confundir os termos centralizar e descentralizar, tá? Quando eu falei centralizar, a gente está falando de uma situação atípica. O termo correto seria o seguinte: quando a gente está estudando aí o tipo de federação, para você não confundir, às vezes a gente usa termo e as pessoas ficam confusos, tá? Quando eu estou falando de uma federação, eu estou falando da descentralização do poder. Quando eu estou falando de um Estado unitário, eu estou falando da centralização do poder, tá? Cuidado com isso, tá? Então, quando eu estou falando de uma federação, é uma descentralização. Unitário é uma centralização. Só que aqui eu já estou usando uma outra terminologia para descentralizar, onde eu estou criando os entes, cada qual dentro da sua própria competência. Cada ente desse tem a sua própria competência, onde a Constituição levou exatamente em consideração a predominância de interesses. E quando eu falei centralizar, eu estou falando centralizar aqui, não no pé da palavra exata, centralizar como no Estado unitário. Na hora que eu falo descentralizar aqui, eu não estou falando dos entes administrativos, porque na hora que eu usei a palavra descentralizar, eu já estou falando aqui de... Deixa eu só colocar aqui, ó. Estou colocando aqui exatamente o Estado federado. Eu estou colocando aqui a nossa forma de Estado, tá? Então, às vezes a gente usa uma palavra, a pessoa diz: mas ele falou centralização e a federação é descentralização. Ele falou descentralização, mas a descentralização é para criar os entes administrativos. Cuidado com o jogo de palavras, tá? Beleza? Então, mais uma vez, cuidado. Então, eu estou descentralizando, onde a autarquia é criada por lei específica. Os demais são autorizados por lei específica. Então, quer dizer que eles terão personalidade jurídica de direito privado. Terão personalidade jurídica de direito privado. Só que quando você volta para o 19, ele complementa, onde na fundação, cabendo a lei complementar, definir suas áreas de atuação. Então, nesse caso específico, eu ainda terei uma lei complementar que vai definir, olha aqui, ó, que vai definir a área de atuação. Ele vai definir a área de atuação e a gente vai colocar mais. Se ele colocou lei complementar, se lá está escrito, mais uma vez, vou voltar aqui que deu errado, aqui ó, se lá está escrito, mais uma vez, se lá está escrito lei complementar, olha aqui, que vai definir a sua atuação, você vai anotar que é vedado a edição de medida provisória para definir as áreas de atuação da fundação pública. É vedado. Ela é o quê? Proibido. É vedado. Ela é proibida. Beleza? Só que aí eu vou anotar um OBS aqui. Lembre-se que eu tenho fundações públicas que são chamadas de fundações públicas autárquicas. Por quê? Porque elas são criadas, olha isso, elas são criadas por lei específica, ok? Elas são criadas por lei específica. Se elas são criadas por lei específica, elas têm personalidade jurídica de direito público. Elas têm personalidade jurídica de direito público. Então, resumindo, nós temos a administração pública direta, onde nós temos União, Estados, Distrito Federal e municípios, e nós temos a administração indireta, onde eu não tenho aqui autonomia legislativa. Cuidado, não existe hierarquia entre os entes políticos e
administrativos, mas os entes administrativos, eles não têm autonomia legislativa, tá? Mas eles têm legitimidade, eles podem sim ser sujeitos processuais. Já os órgãos públicos, como regra geral, não podem, tá? Existem exceções aí, mas a regra é que não pode. Por quê? Porque não tem personalidade jurídica. Tranquilo? Voltando lá para o 37, e ele diz: não importa se a administração pública é direta ou indireta, tem que se submeter a esses princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, tá? Então você decora e o resto você vai ver lá no direito administrativo. Tanto a administração pública direta e indireta está sujeita ao LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios são os princípios que estão expressos, tá? No artigo 37. São os princípios que estão expressos no 37. Mas eu posso trazer outros exemplos. A administração também está submetida a um princípio chamado de princípio do contraditório. Eu tenho o princípio do contraditório. Eu posso incluir aí também o princípio da ampla defesa. Posso incluir o princípio da duração, olha isso, ó, duração razoável do processo. Posso colocar aí também o princípio da celeridade, estou falando só dos constitucionais, tá? Celeridade processual. Princípio do devido processo legal. Princípio do devido processo legal. Lembre-se que a administração pública, nas suas decisões, ela faz coisa julgada administrativa, cuidado, mas não faz coisa julgada material. Coisa julgada material, só quem faz é o Poder Judiciário. As decisões administrativas, elas podem ser revistas lá no Poder Judiciário. Aqui são exemplos, tá? Aqui são exemplos de outros princípios que estão na Constituição Federal, mas não estão aí no nosso artigo 37. O 37 nós temos a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas você vai incluir aí no seu material princípio do contraditório, princípio da ampla defesa, princípio da razoável duração do processo, celeridade processual, devido processo legal e a coisa julgada. Mas lembre-se, coisa julgada administrativa, onde só faz coisa julgada em tese formal. Por que formal? Porque só faz coisa julgada dentro da administração. Só faz coisa julgada endoprocessual. Só faz coisa julgada dentro do processo. Porque coisa julgada material nós só temos aonde? No Poder Judiciário. Beleza? Feito isso, vamos dar um passo para frente. Na hora que ele fala exatamente sobre a administração pública, a gente já dividiu aqui a administração pública em administração pública direta. Nós já dividimos aqui na administração pública indireta. Claro que na aula de direito administrativo você vai ver, tá, muito mais. Você vai ver muito mais do que isso aqui. A gente tá, no meu humilde conhecimento aqui, a gente tá tentando só resumir a parte da Constituição, tá? Não fiquem com raiva de mim aí não. Ah, administrativo tem mais coisa. Claro que tem. Vamos lá. E aí ele diz, mas também ao seguinte, então a gente vai obedecer outras situações importantes. Mas antes da gente falar exatamente do 37 de forma de inciso por inciso, eu quero que você lembre o seguinte, foca nessa tabela da administração pública. E a gente vai falar o seguinte, tá? Vamos para cá. Regime jurídico único. Regime jurídico único.
Regime jurídico, lembre-se, o regime jurídico ele é fixado por lei. O regime jurídico é fixado por lei. Só que você não vai ver expressamente o nome regime jurídico. Por quê? Vamos para cá. Quando a Constituição surgiu, está aqui a Constituição. Quando a Constituição surgiu, nós tínhamos expressamente o regime jurídico único, onde cada ente tinha apenas um único regime. Ou era o regime estatutário, regido por um estatuto, que são aquelas pessoas que exercem cargo público, ou eles eram seletistas. O que quer dizer isso? Eram considerados regidos pela CLT. São os famosos empregados públicos. Então, ou eu era seletista, ou eu era estatutário. O problema é que nós tivemos uma emenda constitucional 19 de 98, onde não tem mais, sumiu a palavra da Constituição do regime jurídico único. A partir do momento que surgiu a palavra regime jurídico único, ela sumiu, ela evaporou da redação. O que começou a se entender? Começou a entender que durante todo esse período aqui, que a gente vai discutir agora, eu poderia ter os dois regimes. Só que eu vou fazer uma observação aqui. Se você tem personalidade jurídica de direito privado, só existia uma opção, que era o quê? Seletista. Só existia uma opção, seletista. Se tem personalidade jurídica de direito público, a lei poderia trazer situações em que você seria seletista e outros estatutários. Era mais ou menos assim. Se você estava num cargo de alto escalão, você era estatutário. Se você estava num cargo de baixo escalão, você estava em seletista. Era mais ou menos assim que eles faziam. Então, dentro de um mesmo ente, eu tinha seletistas e estatutários. Espera ainda, isso virá uma bagunça. Então, em setembro de 2007, o STF disse que, realmente, estou simplificando, tá? Existe sim o regime jurídico único. Continua valendo o regime jurídico único, tá certo? E peraí, mas ele pode discutir uma emenda. Mas cuidado, a emenda pode ser declarada inconstitucional. Eu posso discutir. O que eu não poderia discutir é se ele vem originariamente da Constituição, se ele vem do poder constituinte originário. Então o STF diz, volta, simplificando, o regime jurídico único. Então passou a ser exatamente o quê? Se você tem personalidade jurídica de direito privado, nada muda. Você continua sendo seletista. Se tem personalidade jurídica de direito público, a lei vai dizer se você é estatutário ou se você é seletista. Então, eu tanto posso ser estatutário, como eu posso ser seletista. A lei é que vai dizer. Eu trabalho no município X e agora saiu uma nova lei municipal dizendo que todos os servidores daquele município passam agora a ser seletistas. Isso é possível? É. Não existe, você vai colocar uma observação, não existe direito adquirido, presta atenção nisso aqui, não existe direito adquirido em relação à alteração do regime jurídico. Não existe direito adquirido quando eu estou falando aí de uma alteração do regime jurídico. Tranquilo? Então, mais uma vez, anotem isso aí. Quem vai dizer é a lei, mas hoje só é possível um único regime. Ou é estatutário ou é seletista. Presta atenção aí nessa linha do tempo que a gente acabou de fazer. Vamos continuar, vamos voltar agora lá para o artigo 37. Lá no artigo 37, a gente vai começar pelo inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos da lei. Então vamos lá, vamos começar por partes, tá? Vamos começar por partes. Primeiro, ele falou assim, cargos. Primeira coisa, cargos, empregos
e funções. Primeira coisa que eu quero separar aqui, cargos, empregos e funções, tá? Esses cargos se subdividem em dois, cargos em comissão e cargos efetivos, tá? E cargos efetivos. O que importa para a gente agora é que para você poder exercer um cargo desse, você tem que preencher os requisitos previstos em lei. Mas aí eu vou para a primeira observação. Esses cargos, empregos e funções, eles são destinados a brasileiros. Esses brasileiros, não importa se ele é um brasileiro nato, não importa se ele é um brasileiro naturalizado. Não importa se é brasileiro nato, não importa se é brasileiro naturalizado. Por quê? Porque a lei não vai poder discriminar. A gente já estudou isso lá no artigo 12, parágrafo 2º da Constituição, que a lei não pode discriminar os brasileiros natos dos brasileiros naturalizados. Eu não vou ter um concurso dizendo só o brasileiro nato vai poder fazer esse concurso. Não é possível isso aí, porque a lei não pode discriminar. Preste atenção, a lei não pode discriminar. Só quem pode discriminar é a própria Constituição. Somente a própria Constituição pode discriminar. Beleza? Primeiro ponto é esse. Então nós temos cargos, empregos e funções que para que o brasileiro possa exercê-lo, ele basta preencher os requisitos que estão na lei. Requisitos justificáveis para o exercício daquele cargo. Requisitos justificáveis para o exercício daquela função. Mas, quando eu falar de estrangeiro, cuidado. O estrangeiro, como regra, olha aqui, ó, ele não tem que obedecer os requisitos da lei. É na forma que a lei estabelecer. É na forma que a lei estabelecer, ok? Então, eu vou apagar aqui, que eu fiz cortar aqui, ó. Na forma que a lei estabelecer. Então, a lei vai dizer em que situações, tá certo? A lei aqui pode discriminar em que situações o estrangeiro vai poder exercer. Mas no caso de brasileiro, a lei não vai poder estabelecer nada. Ela traz os requisitos. O brasileiro já está incluso. Ela vai trazer quais são os requisitos que o brasileiro tem que preencher. Ela não vai dizer, ó, esse concurso aqui é só para brasileiro nato. Não tem isso, não pode. Os requisitos são para o exercício daquele cargo, daquele emprego, daquela função que a lei vai estabelecer previamente. Lembre-se que a gente está trazendo aí uma situação onde eu estou restringindo, então é uma norma de eficácia contida, não é? Na forma que a lei estabelecer, a lei vai dizer em que situações. Então, cuidado, nesse caso aqui, a lei não está restringindo, aqui é uma norma de eficácia limitada, porque a lei está dizendo, ó, a lei vai dizer, na forma da lei, a lei vai dizer como é que o estrangeiro vai, mas o brasileiro, ele pode exercer um cargo, ele pode exercer uma função, ele pode exercer um emprego, mas a lei vai trazer os requisitos, e esses requisitos vai restringir aí essa possibilidade, tranquilo? Então, na forma que a lei estabelecer, eu dependo da lei para saber que situações o estrangeiro vai poder, limitada. Aqui eu dependo da lei e essa lei está apenas restringindo o que o brasileiro já pode, porque o brasileiro não pode sofrer discriminação pela lei. É isso que está dizendo aí o nosso inciso 1. A gente estava falando exatamente o quê? Que para estrangeiro eu tenho que observar o que a lei vai dizer. Ela vai trazer situações onde o estrangeiro vai poder exercer. Já em relação ao brasileiro, a lei vai trazer os requisitos, porque a lei não pode tirar o brasileiro, porque não há discriminação. Beleza? Só que aí ficou uma dúvida. Qual seria a diferença entre cargo, emprego e função?
Qual seria a diferença entre cargo, eu tenho a função e eu tenho o emprego? Qual seria essa diferenciação? Primeiro, quando eu falo de cargo, a gente já viu que o cargo pode ser efetivo, como o cargo pode ser em comissão. Primeira coisa que eu quero que você observe. O cargo é efetivo ou em comissão. A função é uma função em comissão ou uma função de confiança. E o emprego, ele é o quê? Efetivo. Tranquilo? Então, toda vida que eu falar de cargo efetivo, para você exercer um cargo efetivo, você tem que ter sido aprovado em um concurso público. Quando eu falo de cargo efetivo, você tem que ter sido aprovado em um concurso público. Um concurso público de provas e ou títulos. Você tem que ter sido aprovado em um concurso público de provas e ou de títulos. O emprego efetivo, você também tem que ter sido aprovado em um concurso público, que também pode ser de provas e títulos, ou provas ou títulos. Pode? Cuidado. Cuidado com esse i ou. É a primeira observação. Pode ser um concurso só de provas? Pode. Pode ser um concurso de provas e títulos? Pode. Mas não pode ser um concurso apenas de títulos, tá? Cuidado com o i ou na hora da prova. Apenas de títulos não pode. Então, quando eu coloco esse ou aqui, é que não poderia ser só títulos. É provas e títulos ou apenas as provas, não pode ser só títulos, tranquilo? Cuidado com isso aí. Já em comissão e de confiança, eu tenho que fazer uma observação. Toda vida que a gente fala de cargo em confiança ou cargo em comissão, eu já lembro do inciso 5. Olha aqui, ó. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destina-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Primeira coisa, tanto a comissão como a de confiança é apenas para cargo de direção, é apenas para cargo de chefia e para cargos de assessoramento. Você já vai colocar essas observações aí, ó. Direção, chefia e assessoramento. Nas duas situações, eu tenho isso em comum, tá? A chefia, direção e assessoramento. O que é que vai diferenciar um cargo em comissão de uma função em confiança, que para que eu chegue naquela função ou confiança, eu estou sendo colocado lá. Eu não fiz um concurso específico para estar na comissão, eu não fiz um concurso específico para estar na função. Qual seria a diferença? Eu vou desenhar aqui para você entender mais ou menos como seria. Seria da seguinte forma, e já já eu vou dividir de novo. Eu tenho aqui o quadro de servidores, o quadro da administração, onde eu tenho aqui os cargos efetivos. Aqui eu tenho os cargos em comissão e aqui eu tenho as funções. Então vou colocar aqui para a gente lembrar. Aqui eu tenho o cargo efetivo, a bola eu vou mudar para função, que é mais fácil para ficar no gráfico. Função, e a estrela eu vou colocar cargo em comissão, tá? Presta atenção aqui. E tá aqui você. Você foi aprovado em um concurso público. Você prestou o concurso e você foi o quê? Você foi aprovado, tá? Você tá aqui a sua cara de feliz, você foi aprovado em um concurso público. Na hora que você foi aprovado em um concurso público, você está aqui nesse cargo efetivo. Você está dentro do cargo efetivo. Só que você pode sim, simplesmente, exercer uma função de confiança.
tá certo? O seu chefe vai lá e bota, ó, eu vou querer você lá num cargo de direção, eu vou colocar você, claro que você tem que ser estável, mas tá aqui, ó, vou colocar você numa função de confiança. Então, quando eu falo com função de confiança, para você exercer uma função de confiança, você já tem que estar dentro de um cargo efetivo ou de um emprego efetivo. Tem que estar concursado. Eu não posso preencher as funções de confiança por pessoas fora do quadro. Mas quando eu falo de cargo em comissão, eu tenho esse sujeito aqui, ó. Eu tenho esse sujeito que não prestou um concurso público e ele foi nomeado para esse cargo em comissão. Pera ainda, ele é servidor efetivo? A minha pergunta é, ele é servidor efetivo? Aí você vai dizer, não, ele não é servidor efetivo. Então ele pode estar aqui nesse cargo em comissão? Pode, é de livre nomeação e de livre exoneração. Então ele indica quem ele quiser, tá aí, vou lá. Claro que eu tenho que evitar um nepotismo, né? Nepotismo não pode. Mas tá aí. Mas eu também posso preencher esse cargo em confiança ou em comissão por pessoas que fazem parte do quadro. Eu posso pegar pessoas do quadro, como eu posso pegar pessoas fora do quadro. O cargo em comissão eu posso pegar qualquer pessoa, mesmo que não seja um servidor efetivo. Mas, cuidado. Quando eu digo, você voltar lá para a leitura, ele diz assim, ó, uma lei pode trazer um percentual mínimo que será preenchido por servidor efetivo. Então vamos dizer que a lei diz que surgiram aqui 10 vagas em comissão, onde 2 vagas serão ocupadas por servidor efetivo. Então essas 2 vagas eu só vou colocar servidor efetivo. E as 8 vagas? As 8 vagas eu posso colocar, caso eu queira, servidor efetivo ou não. Quem vai decidir sou eu que vou colocar, que vou nomear. Beleza? Então é isso que eu quero que você observe. O cargo em comissão, eu posso ter só pessoas de fora. Possível? É. Eu posso colocar servidores ou não. Mas se a lei trouxer um percentual mínimo, esse percentual mínimo tem que ser obedecido. Esse percentual mínimo tem que ser obedecido. Já na função de confiança, ele tem que exercer já um cargo efetivo. Obrigatoriamente, ele já tem que fazer parte desse quadro. Tranquilo? Beleza? Cuidado com isso aí. É isso que a gente acabou de ler no inciso 5 do artigo 37. Lembrando que as funções de confiança serão exercidas exclusivamente por cargo efetivo. Tranquilo? Até aqui tudo beleza? Tranquilíssimo, então. Então, mais uma vez, dá uma olhadinha nesse quadro, vamos voltar para cá. Então, eu tenho cargos efetivos que eu preciso de concurso público e empregos que eu preciso de concurso público. Então, você já pegou uma deixa aí para o próximo inciso. Eu sei que a regra é que eu necessito de concurso público, mas eu vou ter situações onde eu não necessito de uma aprovação em um concurso público. Vamos dar exemplos? Vamos para cá? Vamos ler o inciso 2 para a gente continuar. A investidura em cargo ou emprego público depende de uma aprovação prévia em um concurso público. Concurso de provas ou provas e títulos. Não tem aí concurso apenas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do encargo ou emprego, na forma prevista em lei. Ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Quando a gente lê isso aqui, ressalvado, a gente pensa que a única hipótese é isso aqui, ó, tá certo? A única hipótese é exatamente esse cargo em comissão. Não é? É isso que a gente vai ver agora. Vamos continuar? Estamos no inciso 2, vamos para cá. Então ele acabou de dizer que para você exercer um cargo efetivo ou para você exercer um emprego público, você tem que ter sido aprovado em um concurso público
E esse concurso público é de provas ou de provas e títulos. Provas ou de provas e títulos. Tranquilo? O que é que eu quero que você observe? Salvo. Ele traz ressalvas. Essas ressalvas, a única que ele colocou lá foi o cargo em comissão. Ele colocou lá o cargo em comissão, que é de livre nomeação e de livre exoneração, mas cuidado, ó, cuidado com o nepotismo, tá? Parentes até terceiro grau aí, então cuidado aí com o nepotismo, tranquilo? Fora isso, o que é que mais que eu posso incluir aqui para a sua prova? O artigo 37, inciso 9. Vamos lá? Vamos lá para o 37, inciso 9. Lá no 9 ele vai dizer, ó, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A lei estabelecerá. A lei estabelecerá. O que é que você vai colocar aqui, ó? Trabalho temporário. Esse trabalho temporário eu não preciso do concurso. Então aqui eu estou vendo situações onde não é obrigatório o concurso. Então tá aí um exemplo. Um outro exemplo é a seleção pública. O outro exemplo nós temos aqui dos agentes aí, né, de seleção pública. Tá certo? Seleção pública. É um concurso, é uma prova, uma formação aí mais simplificada, mas não é um concurso público, é uma seleção pública, tá? Para esses agentes epidemiológicos, etc. É possível, então a Constituição permite. A Constituição também traz o 5º constitucional, onde 1/5 das vagas dos tribunais, que tribunais? O TST, o TRF, o TJ, o TRT, são ocupados por advogados e membros do Ministério Público que chegam ali e se tornam juízes sem concurso público. Nós temos a indicação, outro exemplo, ó, a indicação dos ministros do STF. Nós temos a indicação dos ministros do STF. Nós temos o terço constitucional, nós temos o terço constitucional lá do STJ. Nós temos o terço constitucional lá do STJ. Então, se você observar, nós temos várias situações onde o concurso ele não é obrigatório. Nós temos a ressalva. Embora o artigo 37 só traga o cargo em comissão expressamente, ele ressalvou apenas o cargo em comissão. A gente sabe que nós temos exemplos, trabalho temporário, seleção pública, 5º constitucional, os ministros do STF e inúmeras outras situações onde eu posso trazer exemplos, tá? Eu posso aí trazer exemplos de não há a necessidade do concurso público. Claro que tudo isso aí obedecendo os requisitos na lei, idade, etc, tá? Eu sou presidente da República, vou nomear um ministro de Estado. O ministro de Estado tem que ter pelo menos 21 anos, então tem requisitos que a lei vai estabelecer. Mas na sua prova, eu quero que você complete que não é apenas o cargo em comissão. Nós temos outros exemplos. Tranquilo? Preste atenção nisso aí. Então, a partir do momento que você presta esse concurso, você vai, ok? Você vai prestar atenção na seguinte observação. Se você foi aprovado em um concurso público, olha isso, ó. Se você foi aprovado em um concurso público, eu quero agora fazer uma pergunta. Eu fui aprovado em um concurso público, mas, olha aqui, ó, olha aqui a parte principal. Eu fui aprovado, mas eu ouvi dizer que eu não tenho estabilidade. Será que não? Estabilidade é uma garantia que eu tenho naquele emprego. É a garantia que eu tenho naquele cargo. Peraí, ainda você falou emprego? Até onde eu sei, emprego não tem estabilidade. Peraí, como é? Como é que você está falando aí? Olha a parte principal.
Toda vida que você fala em concurso público, as pessoas já visualizam exatamente o que? Há uma estabilidade. Eu vou ser estável, eu não posso ser colocado para fora por qualquer motivo. Mas na hora que eu falar sobre essa estabilidade, eu tenho que ir lá para o artigo 41 da Constituição. E lá no artigo 41 da Constituição, ele vai dizer o seguinte: você foi aprovado em um cargo público ou você foi aprovado em um emprego público? Porque no cargo público, após 3 anos de exercício, olha isso, ó, após 3 anos de exercício, espera ainda, tem uma coisa errada aí, professor, por quê? Você esqueceu a palavra efetivo, então 3 anos de efetivo exercício. Vai fazer a diferença? Vai. Após 3 anos de efetivo exercício, você agora passa a ser um servidor estável. Após 3 anos de efetivo exercício, você passa agora a ser um servidor estável. Empregado público não adquire estabilidade. Empregado público não adquire estabilidade. Mesmo que ele tenha sido aprovado em um concurso público, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, na Petrobras, ele não adquire estabilidade. Para que ele possa adquirir estabilidade, nós temos exatamente o quê? Que ser aprovado em um cargo público e não em um emprego público. Claro que se não tem concurso, e aí vai ter estabilidade? É isso que você tem que observar. Como regra, se você está exercendo um cargo em comissão, você não tem estabilidade. Mas existem situações onde, por mais que eu não tenha prestado um concurso, eu me torno vitalício, que são os magistrados. Eles não prestaram concurso e eles ainda vão ser vitalícios. É isso que a gente vai entrar agora. Então, mais uma vez, foi aprovado em um concurso público para um cargo público, se torna estável após 3 anos de efetivo exercício. Emprego público não tem estabilidade. E aí agora a gente vai diferenciar, pera ainda. A gente está falando sobre garantia, né? Você está falando aí, faz hora tagarelando, falando sobre garantias. E eu quero agora que você me diga quais são essas garantias. Eu tenho 2 garantias que eu quero que você observe. Eu tenho a estabilidade e eu tenho a vitaliciedade. São 2 garantias, estabilidade e vitaliciedade. A estabilidade é para quem exerce cargo público efetivo. Estabilidade é para quem exerce cargo público efetivo. Vitaliciedade é para os magistrados e para os membros do Ministério Público. Presta atenção nisso aqui. Toda vida que eu falar em estabilidade, cargo público, falar em vitaliciedade, magistrados e membros do Ministério Público. Essa estabilidade você adquire após 3 anos de efetivo exercício. Para você adquirir essa estabilidade, você tem que ser aprovado em um concurso público, mas presta atenção agora. Vamos abrir aqui o leque dos magistrados. Vou colocar aqui agora o leque dos magistrados. Quando eu estou falando de magistrados, eu tenho aqueles magistrados que foram aprovados em concurso, que são chamados magistrados de carreira. E eu tenho aqueles magistrados que entraram por indicação, aqueles que entraram através de um concurso público, não. Eles entraram através de uma indicação, onde essa indicação pode ser o terço constitucional, pode ser ministros do STF, etc. Tá? 5º constitucional. Esses aqui, eles entraram por indicação, então eles não são de carreira. Então a vitaliciedade deles é automática.
Na hora que eles tomam posse, eles já se tornam vitalícios. Na hora que eles tomam posse, eles já se tornam vitalícios. Já os de carreira, eles adquirem após 2 anos de exercício. Olha isso, eles adquirem após 2 anos de exercício. Então, mais uma vez, magistrados, eu tenho que saber se ele é de carreira ou se ele é o quê? Por indicação. Se é por indicação, na hora que ele toma posse, ele se torna vitalício. Se é concurso, só após 2 anos. E os membros do Ministério Público sempre será após 2 anos de exercício. Tranquilo até aqui? Então eu acabei de mostrar para você uma pessoa que não prestou concurso público para aquele cargo e se tornou o quê? Vitalício. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele só perde a vitaliciedade através de uma sentença judicial transitada em julgado. Ele só perde, olha isso aqui, ó, ele só perde a vitaliciedade através de uma sentença judicial transitada em julgado. Ele só perde através de uma sentença judicial transitada em julgado. Já a estabilidade, você também pode perder através de uma sentença judicial transitada em julgado. Mas você também pode perder através de um processo administrativo, onde seja garantido o contraditório e a ampla defesa. Eu também posso ter aqui uma situação de excesso de orçamento, onde o Estado, exemplo, não tem mais condições de pagar, está passando por uma crise, então vamos colocar os comissão. Não, coloquei 20% do pessoal de comissão para fora, mas continua ainda não podendo, vamos colocar agora os servidores não estáveis. Depois, para onde? Servidores estáveis, vamos ter que colocar aí os servidores estáveis para fora. E também avaliações periódicas. Avaliações periódicas. Só minha tabelinha que eu acabei de fazer, você está observando que é muito mais fácil eu perder a estabilidade do que eu perder a vitaliciedade. É muito mais fácil. Então, quando a gente volta lá para o artigo 37, e ele diz assim, que eu vou prestar o concurso público e etc., que eu vou adquirir estabilidade, cuidado. Essa estabilidade é para quem exerce cargo público, não para quem exerce emprego público. E eu vou ter magistrados que, mesmo que não tenham prestado concurso público, olha aí, ó, eu vou ter magistrados, é isso que eu quero que você observe. Mais uma vez, anota isso aí, presta bastante atenção. Eu vou ter magistrados, exemplo no 5º Constitucional, do 3º Constitucional, dos ministros do STF, que não foram aprovados em concurso, mas que adquirem vitaliciedade automática no momento da posse. E lembre-se, a estabilidade é para cargo público. Então, presta atenção nessa tabelinha aqui, tá? Presta atenção. Então, mais uma vez, anota aí, tira o print, tá? Volta o vídeo se você não entendeu, mas o ponto principal é, vitaliciedade é muito mais forte do que estabilidade. A vitaliciedade é muito mais forte, ok? Do que a estabilidade. Tranquilo até aqui? Tá tudo tranquilo? Muito bem. E vamos continuar. Cuidado aí, cuidado com essas observações, tá? Cuidado com essas observações. Vamos continuar? Vamos continuar. Vamos para o próximo inciso 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, a gente vai falar agora prazo de validade do concurso, tá? Vamos falar aqui prazo de validade desse concurso.
Vou colocar aqui prazo de validade e vou dividir da seguinte forma: período prorrogável. Vou dividir aqui, ó, período improrrogável. Mais uma vez, período prorrogável, período improrrogável. Ele está dizendo o seguinte, ó, o concurso público é de até 2 anos. O concurso público, a validade é de até 2 anos. Mas eu posso prorrogar, aí você coloca isso aqui, ó, por igual período. Não posso colocar que vai ser prorrogado por até 2 anos. Se a prova colocar que vai ser prorrogado até 2 anos, você pode riscar, não é? É por igual período. Me dá um exemplo. O concurso foi de 6 meses. Eu posso prorrogar por 1 ano? Não, não pode. Eu não posso prorrogar por 1 ano. Por quê? Porque o período segundo, que é o período chamado de período improrrogável, tem que ser o mesmo prazo do período prorrogável. Me dá outro exemplo aí, ó. O concurso foi de 1 ano. Vou prorrogar por 6 meses. Não, não pode. Tem que ser o mesmo período. Vou prorrogar, olha aqui, ó, o concurso foi de 1 ano. Vou prorrogar por 1 ano. Beleza. É isso que está dizendo aqui o inciso número 3. O prazo de validade é de até 2 anos. E quando eu vou prorrogar por igual período. Eu vou prorrogar por igual período. Beleza? Tranquilo? Então eu vou separar período prorrogável de período o quê? Improrrogável. Tranquilo?